Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estou aqui novamente para esse quadro que iniciei recentemente, que é Constelação com Responsabilidade. E hoje vou trazer o tema Querida Mamãe, obrigada. Agora sou rica. Bom, essa é uma frase sistêmica que é muito utilizada, né, no trabalho de constelação. E hoje eu quero falar a respeito disso, a respeito da mãe. E esse finalzinho, né, agora sou rica. Então eu quero hoje explorar dentro do tema da constelação essa vertente de por que que a mãe, por que que o sucesso tem a cara da mãe? Né? Que tem tudo a ver com essa frase sistêmica. Agora sou rica. Mas como, né, que se chega a esse estado? Querida mamãe, obrigada. Agora sou rica. Porque, assim, é uma frase, né? São expressões que facilmente a gente entende a ideia. Mas como atingir esse estado de alma? Aí é que é o X da questão, não é? Quem que tem uma relação 100% fluida com a mãe, 100% em ordem? Bom, de propósito eu coloco essa pergunta dessa maneira porque não existe, né? Mesmo Bert Hellinger, com todo o trabalho dele, com toda a sabedoria dele, no final da vida dele, ele nos contava ainda que ainda estava tomando a mãe. O que dirá o que sobra para gente, né, réis mortais. Mas enfim, é uma brincadeira que eu fiz aqui agora, né? Claro que é possível a cada um de nós dar esses passos de ordem em relação à mãe. E na última live eu falei sobre isso também, tá? Eu falei, deixa eu ver aqui qual foi o título. A constelação te ajuda a ter sucesso. Nessa última live da terça passada, eu falei a respeito, eu vou dar uma recapitulada aqui rapidinho, porque quem quiser ir lá e dar uma estudada, ó, muito bacana, porque hoje é segmento do tema da última semana. Então, na última semana, eu trabalhei os dois primeiros êxitos da vida, que é o nascimento e o encontrar e tomar a mãe. Falei bastante disso e estou mostrando esse livro aqui porque a minha referência foi este livro, né? Aqui, Bert Hellinger fala desses êxitos da vida, ou seja, os primeiros êxitos da vida. Sem esses primeiros êxitos, todo o restante ficará bem bloqueado, bem difícil, trabalhoso, sofrido,
sofrido, custoso. Então, é muito interessante a gente ter este olhar de consciência, né? Assim, vou colocar aqui uma metáfora, né? Se a gente for construir uma casa, primeiro a gente precisa fazer o alicerce, né? Aqueles buracos que a gente cava, a gente não, né? O pedreiro vai lá e cava, enche de cimento e não sei mais o que, para que as paredes, o telhado e tudo mais que for colocado ali em cima fique firme. Então, quando a gente fala de estar em ordem na nossa vida, tomar pai e mãe faz parte desse alicerce do ser que cada um de nós somos. Então, enquanto a gente não toma pai e mãe, esse alicerce ele fica meio capenga. E aí as paredes que eu construí em cima, o telhado que eu botei em cima, vai ficar aquele negócio ali meio capenga, tem hora que desmorona do lado de cá, aí eu fico tentando remendar. E geralmente quando é assim, a gente tem ali um quadro de muito esforço. Por vezes, dependendo da história de vida de cada um, né, dependendo da pessoa, pode ir pelo caminho da desistência, porque é muito pesado, né? Então, vamos lá, vamos olhar para isso um pouco mais. Porque até antes de tomar o pai, tem isso daí do tomar a mãe, do encontrar e tomar a mãe. Então, como eu disse, né, semana passada, eu falei dos 2 primeiros êxitos da vida que Bert nos conta neste livro, e, portanto, faz parte também aí desse alicerce da casa que nós somos, o ficar em ordem com o nosso nascimento e esse trabalho ativo de tomar a mãe. Bom, hoje é dia 29 de julho, portanto, logo, logo será o Dia dos Pais. E semana que vem, obviamente, falarei sobre o pai. Mas como um preparo, estou eu aqui falando da mãe. Porque sem tomar a mãe, como que nós vamos tomar o pai? Porque Bert nos diz que o tomar a mãe representa o tomar a vida. A vida que, através do grande serviço que a nossa mãe nos prestou, essa vida que veio através dela. Mas, antes de eu prosseguir, quero, inclusive, colocar mais 2 referências de livros, tá? Ao final, vou conduzir um exercício sistêmico aí para olhar para a mãe, olhar para o sucesso. Ok? Vamos fazer isso, né? Vamos trabalhar aí para a gente se conectar com a vida. E quando eu falo de sucesso, não necessariamente eu estou falando do sucesso profissional, do sucesso financeiro também, tá? Mas é o sucesso de uma forma generalizada, tá? É o estar em ordem na vida. E, portanto, é o sucesso nas mais diversas áreas que compõem a nossa vida.
os relacionamentos, o estar conectada com a gente mesmo, enfim, tudo aquilo que compõe a vida de cada um de nós. Mas antes de eu prosseguir para essas referências, que eu vou falar aqui um pouquinho mais de 2 livros que ajudam nesses estudos, vou fazer ao final um exercício sistêmico. Mas antes, eu quero te contar uma história minha. De uma constelação que eu fiz nesse sentido do tomar a minha mãe. Quero contar essa história porque, para mim, foi um divisor de águas, com a mais absoluta certeza. Aquela constelação, e especificamente um trecho da minha constelação, que é o que eu vou contar aqui, para mim foi um divisor de águas. Eu me percebi outra pessoa. Não que outra pessoa, mas assim, eu me percebi noutro estado de maior consciência, maior leveza, e a vida ficou melhor mesmo. Portanto, aqui vai a minha história. Contextualizando, eu já tinha alguns anos de formada em constelação, eu já atuava na área, eu já tinha o meu canal do YouTube, eu já tinha ali um reconhecimento no canal, já bem grande, ou seja, eu já tinha ali muitos conteúdos, mas eu ainda estava numa conexão com a minha mãe, que era uma conexão muito de queixa. Eu ainda não tinha conseguido tomar uma parte da minha mãe, apesar dos inúmeros exercícios sistêmicos que eu fiz ao longo do meu curso de formação em constelação, apesar desde que eu me formei em constelação familiar, o profundo compromisso em tomar a minha mãe e o meu pai. Mas eu ainda estava num estado de queixa com a minha mãe. Então, eu me lembro que eu fazia terapia na época, eu até conto essa história várias vezes, principalmente para os meus pacientes de terapia, e eu conto assim, coitada da psicóloga que me atendia na época, a Adriana, porque era eu toda semana reclamando da minha mãe. Era eu toda semana falando de pontos, e principalmente um ponto que ainda me desarranjava em relação à minha mãe, que era um distanciamento emocional que a gente sempre teve. Até para quem se interessar um pouco mais sobre isso, eu tenho um vídeo que vocês vão encontrar lá no meu canal Inês Rosângela Consteladora. Aliás, eu vou republicar ele essa semana, tá? Então, se você for olhar lá hoje, você não vai encontrar, mas continua olhando, porque eu já coloquei na minha programação de republicação lá do canal para essa semana. O vídeo se chama Amor Interrompido. Ali eu faço toda uma análise daquilo que Bert Hellinger fala neste livro aqui a respeito de amor interrompido, mas eu coloco também uma interpretação minha baseada
nessa característica da minha relação com a minha mãe. Um distanciamento emocional muito grande. A minha mãe sempre teve uma dificuldade muito grande em expressar o afeto, pelo menos daquela forma esperada, né? Através de gestos, através de palavras, gestos assim, um beijo, um abraço, um carinho. Não, essa não foi a minha mãe. Hoje eu sei que a minha mãe expressava e expressa o amor dela por mim de outras maneiras. Ao longo dos anos, eu aprendi a decodificar os comportamentos da minha mãe. Obviamente, depois dessa constelação que eu vou te contar, e ali ao longo de muitos anos me dedicando profundamente ao meu processo de desenvolvimento. Então, a minha mãe, uma pessoa boníssima, uma pessoa da paz, mas eu tinha aí essa característica desse distanciamento que eu não conseguia romper, e aí eu ficava na queixa que a minha mãe não tomava a iniciativa de ter comportamentos mais próximos a mim, e eu, por minha vez, não conseguia romper tudo isso, porque eu poderia ser afetuosa com ela, eu poderia ir e me aproximar. Inclusive, vou dar aqui os créditos para a Adriana, minha psicóloga da época, porque eu acho que eu devo ter ficado mais ou menos um ano, toda semana, mais ou menos a mesma queixa em relação à minha mãe. Eu me recordo nitidamente disso. Em certo momento, ela me trouxe um argumento que, pronto, ali eu parei de me queixar da minha mãe, pelo menos referente a esse assunto. Isso que eu estou contando, desse processo terapêutico, foi antes da constelação que eu vou contar já já, tá? Já já eu chego lá. Então, a Adriana, em certo momento, ela me pontuou exatamente isso que eu estava falando agora há pouco. Tá, a minha mãe não vem até mim, mas agora eu sou adulta. E se sou eu que tenho essa necessidade, então sou eu que tenho que ir. Mas como é que faz para ir quando a gente tem algo que está lá na alma, marcado, que dói? E que hoje eu posso afirmar isso com clareza, e que na minha alma estava registrado como uma exclusão, tá? Bom, então vamos lá. A constelação. Bom, primeiro, contextualizando também. Era um simpósio da Deise Carvalho, presencial aqui na minha cidade, presencial sim, porque foi bem antes da pandemia. E eu fui lá para participar do simpósio. Entretanto, em certo momento, ela, se não me falha a memória, ela sorteou entre os participantes 2 constelações. Então, ela conduziu 2 constelações ali. E eu fui a segunda sorteada. Bom, então eu coloquei esse tema, que eu gostaria de constelar a distância que tem entre eu e a minha mãe, que eu não consigo fazer vínculo, eu não consigo sentir a minha mãe próxima. Bom, então, foram feitos diversos movimentos iniciais, eu não me lembro. A parte que eu me lembro foi quando ela me colocou na constelação. Ela tirou a minha representante, ou deixou ela ali do lado, não me recordo bem, e eu entrei ali no meu lugar. Então,
colocou diante da representante da minha mãe. Inicialmente, ela pediu para eu repetir algumas frases de ordem, mas não repercutia. Eu repetia as frases, mas não repercutia. Então, em certo momento, a Deise, na sua grande experiência, a Deise também, eu fiz o meu curso de constelação familiar com ela, é uma mestra para mim, e em certo momento a Deise foi ali no palco do auditório, e tinha lá uma cumbuca cheia de balas, né, que estava ali à disposição para quem quisesse pegar balas. E ela trouxe aquela cumbuca cheia de balas até mim. E nesse momento, eu estava no chão, a minha mãe, a representante da minha mãe na minha frente, eu no chão, para simbolizar, para trabalhar isso do eu sou pequena, mãe. Então ela trouxe essa vasilha cheia de balas. Então ela se dirigiu a mim e disse algo mais ou menos assim: por vezes a gente quer muito da mãe. E aí ela me mostrou a vasilha cheia de balas. E aí ela pegou uma bala. Mas por vezes a mãe só tem isso daqui para nos dar. E aí ela me entregou aquela uma bala. Bom, para mim, ali naquele momento, foi muito simbólico. Porque aí a Deise pediu para eu colocar a bala na boca. Então eu descasquei a bala, coloquei ela na boca. E a Deise foi me conduzindo, né, naquele movimento de perceba que o que a sua mãe tem para te dar é muito bom, é doce, te nutre. E aí eu fiquei ali, naquele 1 minuto, 2, 3, 5, não sei, tomando a mãe, sentindo aquele doce me invadindo, me preenchendo, me nutrindo. Ali, para mim, aquele exercício foi a virada de chave. Lá na minha alma eu entendi. A minha mãe me deu o que ela tinha para me dar, ou seja, aquilo que ela recebeu da vida. Se ela não me deu mais, é porque ela não recebeu. Ó, esse livro aqui do João Garriga, Onde Estão as Moedas, nos traz essa reflexão. Pai e mãe nos dá aquilo que eles têm. Se eles não nos deram mais, é porque eles não receberam da vida. Então, ali naquele momento, degustando aquela bala e fazendo o exercício sistêmico ali de ser menor, de me sentir filha dessa mãe que me deu tudo que ela tinha. Ali naquele momento eu consegui parar de reclamar. Ali naquele momento eu percebi que eu era rica.
me lembro as frases que a Daisy pediu para eu falar, provavelmente ali na sequência, não me lembro realmente. Mas eu sei que se encaixa com o tema dessa live. Querida mamãe, obrigada. Agora eu sou rica. A grande questão não é aquilo que antes eu estava conectada, ou seja, conectada a uma consciência mais restrita, né? Que na teoria do Bert chama de a consciência pessoal ou a consciência familiar. Naquele momento, com aquele exercício, eu consegui sair da reclamação, da falta. Por quê? O que me conectava, aquela sensação de falta, era a minha consciência restrita, a minha consciência pessoal. Até falando de uma maneira mais específica, né, referente à minha história, eu diria que nem foi a consciência familiar, tá? Mas que eu tive que ampliar. Não, foi a consciência pessoal. Porque foi baseado numa dor minha, numa falta minha. Porque se eu for olhar para a consciência familiar do meu sistema materno, as mães são mais ou menos daquele jeito, daquele padrão. Ou seja, tem um padrão sistêmico ali de como expressar o afeto. Então foi realmente ali a minha consciência pessoal que estava me deixando ali uma vida inteira naquela posição de reclamar, de exigência em relação à minha mãe. E aí eu ficava conectada aqui na minha alma com esse vazio. Mas era o vazio das faltas daquilo que a minha mãe não me deu? Não, aqui vai o pulo do gato. Era o vazio porque naquele posicionamento eu estava excluindo a minha mãe. Então, lá na minha alma, lá no meu coração, no lugarzinho de mãe, aquela minha postura de falta, de exigência, por que a minha mãe não fez isso e aquilo para mim quando eu era criança? Isso me levava a ter esse lugar de mãe no meu coração, na minha alma, vazio. Isso sim é um rombo na vida, na conexão com a vida. Agora, por que eu tô te contando esse trecho dessa minha constelação? Primeiro, que se encaixa com o tema que eu escolhi para falar hoje. E segundo, para dizer o seguinte, como eu disse no início, eu já conhecia muito de constelação. Eu já sabia da importância de tomar a mãe. Tomar a mãe é o básico do básico. Eu já havia estudado muito a obra de Bert. Então, eu já tinha lido há muito tempo. Esse daqui, que é outro que eu quero citar, Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial, de Bert. Claro que aqui vai falar um pouco mais específico, né, para a constelação organizacional, né, que é a constelação empresarial, mas aqui no início, no primeiro tema, Bert fala do sucesso e a mãe também, tá? Então, eu já havia estudado
Não só estes, como outros livros também, que não peguei aqui hoje para mostrar. E por que que eu continuava reclamando da minha mãe? Devido ao nível de consciência que eu havia conseguido até então. Agora, quando a gente tem o compromisso com o se cuidar, se autoconhecer, gradativamente a gente vai tomando a mãe, a gente vai tomando o pai. Primeiro ponto, não tem jeito de tomar tudo de uma vez, tá? É gradativamente e, como disse Bert, é a vida inteira, é o resto da vida. Ou seja, sempre vai haver ali uma faceta do pai ou da mãe para eu tomar a cada momento. Quero dizer com isso que não se iludam, principalmente aí quem já é da constelação, um tempão, não se iluda. Porque eu vejo pessoas que falam, eu já tomei a minha mãe, eu já tomei o meu pai. Sim, sim, mas de uma forma relativa, tomou até aquele momento, não tomou como um todo. Porque pai e mãe têm uma importância tão grande para o nosso ser, para o nosso eu, e seja naquilo que ficou registrado na nossa mente ou no nosso campo, daquilo de difícil, do que faltou, é muita coisa, tá? Fora que é através de pai e mãe que, de uma maneira ou de outra, a gente vai se conectar à ancestralidade. Então, aí entram todas as desordens que, por vezes, a gente está conectada, que é do sistema. Bom, então, prosseguindo, o que eu quero dizer com isso é que tomar pai e mãe, ou seja, o investir em construir esse alicerce do nosso eu é constante. A gente tem que estar sempre ali, ó, tomando pai e mãe, os êxitos da vida, aquilo que a cada momento a vida nos apresenta. E é constante. Ó, vou dar outro exemplo meu. Eu, neste momento da minha vida, após aí anos na constelação, após anos tomando pai e mãe, inclusive essa história dessa constelação minha, né, das balinhas que eu contei, essa constelação tem alguns anos, tá? Deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Eu recentemente tive que tomar mais uma faceta do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque eu vivia algo, aquele algo remexeu nas minhas entranhas. E se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, os recursos que eu tenho, eu teria ficado na consciência pessoal. Eu teria julgado, principalmente, o meu pai. Então, a hora que eu percebi a minha alma se contorcendo diante dos fatos, lá fui eu fazer novamente mais um exercício de tomar pai e mãe. Fiz mentalmente. Na hora que eu tava ali remoendo, nossa, meu pai, isso, nossa, minha mãe, aquele outro. Opa, vamos trabalhar a ordem. E aí lá fui eu me colocar como pequena diante do meu pai, diante da minha mãe. Voltar àquela conexão. E eu vou contar uma coisa pessoal.
Eu acredito que cada pessoa deve sentir de uma maneira, mas eu quero contar para vocês o que eu sinto quando eu faço um exercício de tomar o meu pai ou tomar a minha mãe. Isso quando eu percebo que ali naquele momento de verdade eu consegui. Eu sinto um fluxo de conexão, mas eu sei que esse fluxo está acontecendo entre eu e a minha mãe, entre eu e meu pai, porque eu sinto que eu sou invadida por um afeto, por um amor pela minha mãe. Pela minha mãe, hoje, eu tenho muita facilidade em fazer isso, mesmo que em alguns momentos eu vá para desordem, mas eu me trabalho, volto aqui para o meu lugar de menor, e aí eu tenho muita facilidade de sentir esse afeto me invadindo em relação à minha mãe. Mas em relação ao meu pai também. E para quem aí está me ouvindo e que porventura tenha dificuldades em tomar pai e mãe, porque sim, eu já estive nesse lugar anos atrás. Por vezes, a gente tem registros na nossa mente ou no nosso campo que doem pra caramba. Então, é muito difícil quando a gente está na dor, a gente tomar pai e mãe. É um processo longo e árduo. Agora, quando eu sinto esse afeto me invadir, aí eu tenho a mais absoluta certeza de que valeu a pena o meu esforço. Valeu a pena eu cuidar daquela ferida da minha criança interior, deixar a minha criança acalmar, e aí então novamente me apresentar ou ao meu pai ou à minha mãe em ordem, e aí sentir esse amor, esse afeto fluir. Gente, é muito gostoso. É uma conexão de vida. Eu acho que essas palavras que eu estou aqui tentando expressar, descrever essa sensação, elas não conseguem expressar a dimensão do que a gente sente quando a gente fica em ordem. E aí, tomar pai e mãe é para sempre? Ah, eu tomei para sempre, agora eu estou em ordem. Não, nós somos seres humanos. Então, como seres humanos, a gente oscila. Não, o meu lugar em relação à minha mãe e meu pai é aqui, de menor, mesmo sendo adulta. Quando criança, eu tinha que respeitar, honrar e obedecer. Agora que eu sou adulta, obedecer não, porque eu sou adulta. Mas eu preciso continuar respeitando, honrando e agora mais do que nunca agradecendo. Mas eventualmente as coisas da vida vêm, nós somos seres humanos e aí a gente é arremessado para cá, maiores, a gente julga, a nossa criança esperneia. Mas em algum momento é se lembrar, opa, peraí, deixa eu voltar para o meu lugar. E para que eu quero voltar para cá? Para o meu próprio bem e dos meus descendentes. Bom, então, o tema de hoje, querida mamãe, obrigada. Agora sou rica. Então, é assim.
A gente toma a balinha que a mãe dá pra gente, e é uma balinha muito doce. Mesmo que essa balinha tenha saído de um pote de balas. Mas a minha mãe não tem aquele pote para me dar. Ela só tem uma. E quando ela me dá, e se eu me posiciono com honra e gratidão, essa uma balinha, ela me preenche, ela me conecta à minha força. E então, eu, agora adulta, posso me responsabilizar em arregaçar as mangas e agora eu batalhar por aquilo que faltou. Tem uma outra metáfora que eu gosto muito para falar disso, que é em linha com a metáfora das moedas do João Garriga, tá? Que é, quando eu nasci com um propósito de vida, mesmo que conscientemente eu não soubesse, mas eu nasci com um propósito de vida. E vamos supor que esse propósito de vida, metaforicamente, seja fazer um bolo, objetivo de vida. Mas ali quando eu nasci, a minha mãe me deu a farinha. O meu pai me deu o ovo. E aí, em certo momento, eu, adulta, geralmente inconscientemente, então eu olhei, o meu objetivo de vida é fazer um bolo. Tá, eu quero fazer um bolo. Mas peraí, minha mãe me deu farinha, meu pai me deu ovo, como é que eu vou fazer bolo com farinha e ovo só? Né? Eu preciso do açúcar, eu preciso da margarina, do leite, sei lá, né? Vai depender da receita, do fermento. Então você veja bem que muitas vezes a gente fica ali no olhar restrito e na queixa daquilo que faltou. Mas então, por que minha mãe me deu só a farinha? Por que meu pai me deu só o ovo? Mas porque foi o que eles receberam da vida, tá? E até ali, quando eu nasci, ali ao longo da minha infância e adolescência, eles não conseguiram amealhar mais ingredientes para o bolo deles, de jeito que eles pudessem ter me passado. Não, não foi possível. E então eu vou ficar o resto da vida na dor pela falta? Não, peraí. Se eu tomar para mim a farinha que a minha mãe me deu, tomar para mim o ovo que meu pai me deu e olhar para esse objetivo hoje, eu aqui adulta, objetivo de fazer um bolo na minha vida, caramba, com ovo e farinha tudo fica muito mais fácil. Já imaginou se eu não tivesse nada? Nada. Ó, o porquê de agradecer. Ó, o porquê de honrar. Porque eles me deram. Eles podiam não ter me dado. E como seria o não ter me dado? Eles poderiam não ter se unido. Eu poderia não ter sido concebida em certo momento. Aí eu não existiria. Bom, quando eu olho para Inês, eu aqui me percebendo, me sentindo, não que a minha vida seja perfeita, não que a minha vida seja um mar de rosas, não, tá, gente? Porque isso daí não existe, né? Isso daí não é viver. Mas quando eu olho para mim, eu percebo que eu tenho um amor por mim. Eu gosto muito de ser quem eu sou. E mesmo que eu não gostasse
você sabe, porque assim, eu já atendi algumas pessoas que inclusive verbalizam, eu não pedi para viver, eu não pedi para nascer. Quando é o caso, eu ainda argumento com essa pessoa. Ok, então agradeça pela vida dos seus filhos. Porque se o seu pai ou sua mãe não tivessem se unido a despeito de como foi, você não existiria, os seus filhos não existiriam, seus netos não existiriam. Então, como você ama os seus filhos, ama os seus netos, agradeça ao seu pai e à sua mãe pela vida deles. E quem sabe um dia, se trabalhando, você chegue ao ponto de perceber o valor da sua vida e agradecer também pela sua vida. Então, até para eu já direcionar aqui para o finalzinho da live, Bert nos coloca isso, que o sucesso tem a cara da mãe. A primeira vez que eu ouvi isso, eu não entendi muito bem. E aí, então, eu corri atrás de comprar este livro aqui para eu estudar mais a fundo. Estudei, refleti muito e, em certo momento, eu fui fazer o exercício que eu vou conduzir vocês já já. Que, resumindo, na primeira vez que eu fiz esse exercício, eu percebi que o jeito como eu olhava para minha mãe, e que, de acordo com o que Bert explica, portanto, o sucesso olha desse jeito para mim, eu fiquei escandalizada, que eu pensei, meu Deus, preciso focar nisso para melhorar esse meu olhar para minha mãe. Porque eu quero sim que o sucesso me olhe de uma maneira boa. Bom, eu fiquei escandalizada, mas o meu olhar foi muito baseado naquilo que eu contei mais no início, né, de um distanciamento, de um julgamento. E aí, se o meu sucesso, da minha vida, inerente à minha vida, olha para mim daquele jeito que eu olho para minha mãe, como é que faz para ter sucesso na vida? Não, não faz, não tem jeito, vai ficar uma coisa restrita, menor, e era mais ou menos como eu me percebia na minha vida. E aí, então, é persistir nesse compromisso do tomar a mãe e depois tomar o pai. Então, vamos ao exercício. Quem tiver, vocês podem fazer do jeito que cada um quiser, tá? Então, eu vou conduzir na imaginação. Mas, quem quiser fazer com bonequinho, se tiver bonequinho, faz. Quem quiser fazer com qualquer outro objeto, se preferir, né? Que não na imaginação. Então, pode pegar 2 vidros de esmalte, pode pegar 2 almofadas, tá? Que é o que nós vamos precisar. Então, se você for utilizar objetos, né, ou bonecos, ou 2 almofadas, os bonecos você vai pegar um para representar sua mãe e o outro para representar o sucesso. As almofadas ou os esmaltes, você também vai colocar essas intenções. Então, coloque
se você for trabalhar com esses objetos, coloque a uma certa distância de você, de maneira que quando você for olhar, você se sinta confortável em relação à distância, tá? Mas eu vou conduzir na imaginação, mas quem for fazer com os objetos é só adaptar e seguir a minha condução também. Então, vá respirando profundamente, tomando consciência do seu corpo, como ele está. E a cada respiração profunda, esvazia sua mente de todo pensamento, de toda situação que você possa estar aí presa. Só esvazia a mente à medida que você respira profundamente. Então, olhe para sua mãe. Se você estiver fazendo com os objetos, você pode até ir para o chão. Ajoelhe-se, sente-se em cima dos joelhos e reverencie. Essa reverência, na verdade, é um exercício corporal para te ajudar a trabalhar o seu lugar de menor em relação à mãe. Então, diga para ela: eu sou pequena, mãe. Você é a grande. E fique aí percebendo como é para você, neste momento, olhar para sua mãe, se conectar com a sua mãe. E só registre essas informações. Desse modo, como você, neste momento, consegue olhar, se conectar com a sua mãe. Então, agora, volte-se para o sucesso. E perceba que ele te olha desse jeito. E continue aí respirando, se disponibilizando para que a sua consciência se amplie a partir destas percepções. Que você possa, neste momento, acessar a sua consciência espiritual e perceber além daquilo que você percebia até agora há pouco. Então, olhando ali para o sucesso, percebendo tudo isso que você consegue perceber agora, diga para o sucesso: agora eu vejo. Então, volte-se para sua mãe novamente.
E nessa nova oportunidade de se conectar com ela, vá para um lugar mais humilde ainda. Vá o máximo que você conseguir para esse lugar de menor, esse lugar de filha, de filho. E perceba se agora você consegue tomar um pouco mais a sua mãe. Sem esforço, só esvaziando a mente e colocando essa intenção. E diga para sua mãe: agora eu vejo, mãe. Isso. Fique aí um pouco mais. Então, diga para ela: querida mamãe, obrigada. Agora sou rica. E ao dizer isso, fique aí na percepção desse ganho, do tanto que você fica maior na vida quando você consegue tomar a mãe, nem que seja um pouquinho. Como quando na minha constelação eu chupei aquela uma bala que a minha mãe me deu. E foi muito bom. Isso, e fique aí o tempo que você precisar, se nutrindo dessa fonte que é a mãe. Se você perceber que cabe, imagine um abraço entre vocês duas. Um abraço em que você é menor. Se a sua mãe for viva, próxima vez que você a vir, dê um abraço, mas dê um abraço por baixo, como se você fosse uma criança. E mesmo que ela seja baixinha, faça com que os braços dela fiquem aqui por cima. Porque quando a gente era de fato pequena, era assim que a mãe nos abraçava. Se você não se recorda, tudo bem. Imagine. Só imagine. A ponto de, em algum momento, conseguir sentir essa conexão a partir desse lugar. O lugar de pequena. Então, quando for suficiente, você pode encerrar, trazendo com você a consciência de tudo isso que você vivenciou agora. Ok? Bom, eu vou encerrando por aqui. Nosso tempo já deu, chegou ao fim. Mas antes, quero muito agradecer a todos que estiveram aqui comigo. Gratidão imensa pela companhia. E quem gostou, curte, compartilha, se inscreve. Eu agradeço muito e ajuda a fortalecer a divulgação de todo esse conteúdo, né?
Ah, no mais, gratidão a todos que me mandaram um oi aqui pelo chat, né? Tem aqui a Silvia, a Giannine, a Maria dos Santos. A Maria dos Santos até falou do meu colar, eu vi, tá, Maria? Obrigada, também gosto muito dele. Ah, tá, ó, duas Marias. Maria Santos, a Maria Maria, a Giovana, a Valdimara, que bom tê-los aqui. E quero aproveitar então, deixar o convite para a próxima terça-feira, 11 horas, para estarmos aqui juntos novamente, para a gente estudar um pouquinho mais sobre constelação com responsabilidade, ok? E para quem gosta, segunda-feira também às 16 horas estarei aqui presente para mais um Pergunte para Inês, tá? No mais, grande beijo a todos, boa semana e muita luz para você e para sua família. Até mais, gente!